Eu quero cumprimentar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus e ser grato a Deus pelas nossas vidas, pelo dom de Deus de nós podermos acordar mais um dia de vida que Deus nos proporciona. Haja visto de que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu mais um dia de vida. E isso é algo que nós deveríamos já sermos gratos a Deus. Sei que existem pessoas que neste momento acordaram com vida, só que as dificuldades aparentes do dia a dia fazem com que essas pessoas não sentem mais a vontade de viver. As pessoas estão se entregando, estão deixando, não estão acreditando mais de que o dia de amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. Jesus, ele sempre deixou prescrito nas Sagradas Escrituras que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As coisas que nós vivemos neste mundo aqui, elas são passageiras. O homem, por mais que ele viva, de nada ele vai levar deste mundo. Ele vai deixar tudo aquilo que ele cultivou de bens materiais na face dessa terra. Não consegue ser levado nada. Existe o livro das memórias, aonde todas as coisas que você fizer está sendo catalogadas nesse livro diante de Deus. Eu quero ler um texto aqui bem conhecido da igreja. Está inserido no livro de Lucas, no seu capítulo 10, a partir do versículo 38, que traz por título Marta e Maria. Diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome de Maria o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentada-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados em Cristo, nós estamos diante de um texto pela qual as Sagradas Escrituras nos apontam a respeito de Jesus. Jesus, ele era aquele que tinha prazer de estar nas casas aonde as pessoas tinham também o prazer de o receber. Ainda que em sua maioria das vezes, Jesus, como ser humano, ele não conhecendo a casa onde ele haveria de adentrar ou haveria de pisar, ele já sabia as condições, porque muitas pessoas vinham até ele para relatar as suas dificuldades. Por exemplo, no livro aqui de Lucas, narra a história de Jairo. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E este, certa vez, ele vai deixar sua filha doente em casa, já sabendo dos milagres que Jesus estava realizando nas regiões aonde ele habitava. Esse homem principal da sinagoga, por nome de Jairo, um homem muito importante de respeito,
ele vai deixar a sua casa com a sua filha doente e vai correr atrás de Jesus. E chegando diante de Jesus, ele simplesmente vai falar para Jesus: eu te peço que o Senhor venha em minha casa, porque eu deixei a minha filha enferma. E por ocasião daquela época, a enfermidade dela era uma enfermidade que a levaria à morte. O que eu quero nessa manhã é frisar a respeito de situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Haja visto que ninguém veio ao mundo, existe um hino aí que ninguém é... Tem um hino que canta, que fala como super-herói, já nasceu com força, como se fosse um super-herói. Nós estamos sim, talvez queira eu dizer, numa roda gigante, em que essa roda ela está em círculo. Em sua maioria das vezes, algumas pessoas nos encontram no ápice da nossa vida lá em cima, onde nós estamos bem, estamos até rodeados de pessoas por aquilo que talvez nós podemos oferecer a tais pessoas. E tudo isso é muito bom. A amizade, carinho, respeito, afeto. Só que como a roda gigante ela tem o seu estágio de estar em cima, ele tem o seu estágio de estar ao meio e também tem o seu estágio de estar por baixo. Alguns momentos das nossas vidas... É, lindo. Vai lá brincar, o que o pai tá fazendo aqui. Algumas vezes nas nossas vidas, essa roda nos lança para baixo. E quando ela nos lança para baixo, nós temos que ter dentro da nossa mente a sobriedade. Nós temos que termos a percepção de que dias bons eles vieram. Porém, dias maus também poderão vir. Os dias bons, em sua maioria das vezes, eles não nos trazem muitas experiências boas, e sim experiências negativas. Por quê? Porque em sua maioria das vezes, quem está contigo nos momentos bons, em sua maioria das vezes são pessoas que são supostamente interesseiras. Para que você possa compreender isso, vá a algum hospital. Principalmente no onde está lá escrito UTI, Unidade Intensiva. Unidade de Terapia Intensiva, UTI. E lá, pela lógica, você sabe que não pode entrar qualquer tipo de pessoa. Mas vamos descer um pouquinho mais. Vá à enfermaria de algum hospital. A probabilidade de você encontrar amigos, irmãos, parentes, pessoas que talvez gozaram de uma certa vida alegre que você tinha quando você possuía alguma coisa neste mundo, a probabilidade de muitos estarem lá será muito pouca. Por que é que eu estou me relacionando a respeito disso? Porque nós estamos aí agora vivendo a época da pós-modernidade. Nós estamos aí entrando em 2020. E me lembro eu de que quando eu aceitei a Jesus pela fé no ano de 2000, ouvia-se muito de falar dos crentes que vinham para trás da gente. E esses crentes, eles eram tidos como crentes retródotos.
Eram crentes com pensamentos que não eram supostamente muito aceitos. A forma deles se vestirem era uma forma de gozo, de riso, de motivo de chacota para alguns tipos de pessoas. Só que esses crentes de antigamente, se você chegasse num momento como um desses que eu estou vos dizendo, a probabilidade deles adentrarem em sua casa e você receber ajuda, seja financeira, seja na área de alimento para a sua casa, ajuda para os teus filhos, pagarem uma conta de luz, uma conta de água, estarem ali fazendo campanhas de oração para que Deus pudesse restituir-lhe a sua saúde, era muito grande. Mas só que isso, com o passar dos anos, veio se perdendo. São valores esses que das quais a igreja primitiva, na época dos apóstolos, ela trouxe como um grande memorial para a igreja nos dias de hoje. Nos dias odiernos, nos dias que nós estamos vivendo. Só que décadas passadas, que nem eu estou vos dizendo, de 2000, 2010 até 2020, a igreja ela vem perdendo a sua identidade de igreja. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de templo feito por tijolos, aonde nós nos reunimos, que seria como se fosse uma sinagoga, para ali cultuarmos a Deus, ouvirmos a palavra, ouvir alguém entoando algum hino. Não. Eu estou falando igreja pessoa, pessoal, nós, como seres humanos. E se nós pararmos para refletirmos a respeito disso, nós encontraremos grandes brechas dentro da gente. E você, eu, cada um de nós, saberemos o quanto nós temos sido falhos para com Deus. Se você parar para analisar no dia de hoje, milhões e milhões de pessoas desceram à sepultura. Centenas de milhares de pessoas estão sendo acamadas neste momento. Milhares e milhares de pessoas estão sendo hospitalizadas. Milhares e milhares de pessoas estão aí talvez em cenários com o último pensamento. Talvez de colocar uma corda no pescoço, talvez de tomar uma substância mortífera para dar cabo na sua vida. Porque simplesmente chegou num estágio psicologicamente dizendo de que não dá mais. Principalmente aquelas pessoas que eram pessoas bem-humoradas, pessoas que tinham uma vida regada de pessoas ao seu redor. Só que simplesmente ao dar a liberdade aí, com o tempo, muitas pessoas se afastaram. Algumas se afastam da gente simplesmente por quê? Porque a gente resolveu trilhar este caminho, ou seja, seguir a Jesus. Seguir a Jesus não significa que nós iremos abandonar as nossas amizades. Seguir a Jesus não significa que nós teremos que, por obrigação, de nos vestirmos da maneira com que as pessoas querem com que nós nos vestirmos. Seguir a Jesus não significa que você hoje vai entrar pobre dentro da igreja e amanhã vai sair rico.
Seguir a Jesus não significa que você vai passar a vida inteira sua sendo forte, tendo força. Não. Tendo saúde. Não. Nós temos que colocar na mente isso, que nós somos seres humanos e acima de tudo somos limitados. A percepção nossa deste mundo em que nós estamos vivendo dentro da igreja é uma percepção totalmente errônea. Coloca aí há 20, 30 anos atrás que você vai chegar à conclusão de que nós perdemos todo aquilo que foram ensinado por pessoas que antigamente nem leitura basicamente tinham das Sagradas Escrituras. Mas eles viviam de tal forma pela fé que se entrasse alguém dentro da casa de Deus enfermo, ela saía curada. Se entrasse alguma pessoa possessa, endemoniada, sofrendo por opressão, depressão, que é o mal dos dias de hoje, ela saía liberta. Hoje não. Hoje o diabo está muitas vezes incorporado, um espírito demoníaco está dentro da vida de uma pessoa, ela vai para a casa de Deus e está cultuando lá muitas vezes no meio da igreja. E nós não temos discernimento de espírito para saber quem realmente é de Deus e quem não é. Mas antigamente, se entrasse desse jeito, só pelo simples fato do pastor, que poderia não saber ler, que não tinha muitas vezes o conhecimento hermenêutico que hoje as igrejas querem, para que os seus obreiros possam serem obreiros entendidos no conhecimento. Antigamente não tinha nada disso. E quando era ensinado a palavra entrava no coração das pessoas. Aí você vai dizer para mim, irmão Rodrigo, o que você está falando é heresia. Não é heresia. Os discípulos, em sua maioria deles, eram pessoas indoutos, sem letras, práticas de profissão como pescaria. O mais inteligente, que tinha um intelecto melhor entre os 12 discípulos, era Judas, aquele que habitava em Iscariote. Era ele. Mas mesmo assim, foi o que fez que deixou o pior cenário do que é evangelho nas Sagradas Escrituras. Foi Judas. Exemplo da vida dele, nós temos aí nas Sagradas Escrituras. Pecadora. Ela entra diante do cenário onde Jesus estava, com um vaso de alabastro, de um nardo puro caríssimo da época. Ela simplesmente chega e invade a reunião. Ela não está preocupada se o pastor presidente, se o pastor segundo presidente, se o bambambam da vez haveria de lhe barrar. Não. Ela foi no destino certo, em Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela quebra o vaso de alabastro e derrama aquilo nos pés de Jesus. Há evangelho que diz que as lágrimas dela corriam e ela enxugava com seus cabelos os pés de Jesus. E quando Judas, vendo isso, ele disse: que desperdício! Não poderia se vender isso e com a quantia de dinheiro doar aos pobres? A intenção parecia ser boa, mas por trás de Judas, ou Iscariotes, estava uma entidade maligna atuando na vida dele. Porque Judas
era aquele que colocava a mão no dinheiro que era arrecadado pela igreja para suprir a necessidade da comunidade evangélica que estava se formando, que era a igreja primitiva. E o temor de Deus diante deles era tão grande que um dia um casalzinho bem-sucedido chamado Ananias e Safira, sabe o que eles fizeram? Eles venderam parte da sua herdade, venderam talvez a sua fazenda, o seu sítiozinho. E o que eles fizeram? Possivelmente pensaram assim: bem, esse Jesus ele está revolucionando. Vamos fazer o seguinte, vamos reter parte do dinheiro com a gente. E outra parte a gente coloca aos pés dos discípulos, porque ali nós vamos estar junto com eles e nós vamos comer e beber juntamente com eles. Vai estar tudo tranquilo mesmo, ninguém vai saber. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Aí eles fizeram assim. Só que Pedro, que era indouto, ele havia recebido o Espírito Santo de Deus. No cenáculo onde eles estavam reunidos, quando um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito de Deus. E quando eles foram cheios de Deus, Pedro ele se levanta, ele começa a pregar a palavra com tamanha eloquência que agregaram-se de 3.000 a 5.000 almas à igreja primitiva naquela época. Simplesmente porque um homem que não tinha lá uma leitura, não tinha uma hermenêutica muito boa, se levantou cheio de Deus e do Espírito Santo e pregou a palavra de Deus. E eles tentaram mentir. Aí Pedro vai dizer para ele: olha, você vendeu, não poderia ficar tudo com vocês, mas vocês mentiram, não para mim. Vocês mentiram foi para o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Ananias caiu morto na mesma hora. Irmão Rodrigo, morto na mesma hora? Isso era algo que acontecia no Antigo Testamento. Sim, no Antigo Testamento acontecia. Só que na graça também aconteceu. E as pessoas não se preocupam porque dizem e pensam que simplesmente por nós estarmos hoje vivendo o período da graça, nós podemos viver de qualquer maneira este evangelho. E quando eu falo viver de qualquer maneira, não estou falando de roupa, não. Isso aqui depois que você for pro cemitério vai apodrecer, seu corpo vai apodrecer. Eu estou falando disso aqui, ó. Consciência limpa. De poder ler, ainda que seja uma leitura simples, um versículo mais simples que seja, que ele possa entrar dentro de você e você refletir. Poxa vida, é verdade. A Bíblia conta sobre um salmista que ele quase se desviou, porque ele estava observando a prosperidade do ímpio, até que ele entrou dentro do templo. E quando ele entrou dentro do templo, ele obteve a revelação de Deus. E a revelação de Deus era a quê? De que Deus mostrou para ele o fim do ímpio e do justo. E quando eu falo ímpio e justo, não é simplesmente porque nós estamos dentro de uma igreja evangélica que todos são justos. Não é porque as pessoas estão no mundo que todos são ímpios. De maneira alguma. A Bíblia diz: não se espante ao ver naquele dia
Que dia é este? O dia que nós estivermos assentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pessoas que você nunca pensou em ver estar lá ceando com Cristo. Salvação significa favor imerecido. Isso aqui, irmão, ó, que vai nos levar para o céu, é isso aqui, ó. Quando eu falo coração, eu não estou falando do órgão coração. Muitas vezes, quando a Bíblia fala coração, ela está falando disso aqui, ó. Consciência. É isso que nos levará para o céu. É consciência. Aí eu te pergunto para você, será que hoje as nossas lideranças, homens de Deus, que são pessoas respeitadas? São. São pessoas que já contribuíram para o Evangelho? Contribuíram. Estão diante de Deus? Podem até estar. Mas vivem aquilo que a Bíblia manda viver? Infelizmente não vivem. Jesus naquela época andava quilômetros e quilômetros a pé para fazer a obra de Deus. Aí as pessoas falam, né? Ah, mas como é que eu vou me deslocar de uma cidade para outra para fazer a obra de Deus? Simplesmente você fazendo o cálculo, você vai ter consciência daquilo que você haverá a necessidade de obter para se deslocar de um lado para o outro. Por isso que a Bíblia diz que quando vocês sairdes, não se preocupeis com a roupa, com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, com o alforje. As pessoas estão muito preocupadas com o dia de amanhã. Isso é o que? É ansiedade. Preocupar com o dia que passou, já foi. Nós temos que tentar viver o dia de hoje, que é o dia presente. E viver um dia por vez. Se hoje você tem aí arroz, feijão, uma carne para comer, faça ela e coma. Tem gente que guarda, não, vou deixar para o final de semana. Você nem sabe se você vai estar vivo no final de semana. E você está muitas vezes se guardando daquilo que você poderia usufruir hoje para o dia de amanhã. Ah, eu tenho aquele terno guardado. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não tem. Eu tenho ali 2 calças que eu uso para ir na igreja e algumas camisas. Mas terno mesmo, completo, eu não tenho. E você acha que eu me preocupo com isso? Não. Não estou nem um pouco preocupado. Por quê? Porque eu sei que o terno, quando eu vou para a igreja, ele fica dentro do meu guarda-roupa. Ou só vai para a igreja quando eu coloco ele. Agora, quem deve estar lá de corpo presente, com mente, coração voltado para ouvir a palavra de Deus, sou eu. Aí a gente vive uma época em que as pessoas estão muito voltadas nessa área. Desfile de moda. Celulares, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui a live hoje, estou fazendo aqui em casa, roubou a atenção das pessoas dentro da casa de Deus. Sua maioria das vezes, as pessoas estão lá, ó, mais preocupada com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram, redes sociais, Messenger, mensagens que podem chegar. E infelizmente, nós observamos isso em cima dos púlpitos. Aí depois nós vamos
que vai para batizar com o Espírito Santo. Passando pela depressão, pela opressão. Você não vê mais isso. Demônios hoje na igreja só se manifesta quando nós colocamos com muito custo. Antigamente, colocava o pé para dentro da igreja e manifestava. Quem é de 20 anos atrás sabe daquilo que eu estou falando. Pode até ser que você não era crente de congregar a igreja, mas você já observou isso. Porque muitas vezes nós íamos nas igrejas sem compromisso nenhum. E tínhamos o maior temor de Deus revelar os nossos erros e os nossos pecados. Mas hoje, não nos preocupamos nada. Aí o texto que nós usamos como referência diz que aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Se existe um lugar que Jesus sempre ia, era na aldeia em que Marta e Maria moravam, juntamente com seu irmão Lázaro. Jesus ele tinha o costume de sempre quando que ele passava por aquela localidade, de entrar dentro da casa dessas pessoas. É gostoso isso, irmãos, comunhão. Está sendo extinto também nas igrejas. Por quê? Porque se formaram grupos. E grupos A, B e C não se dão, em sua maioria das vezes. E isso acabou causando distinção entre alguns irmãos. Só que Jesus ele tinha o prazer de ir na casa desses 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E uma das situações que nós fazemos, e fazemos isso com frequência, é quando nós sabemos que alguém que nós amamos está enfermo. Nós fazemos igualzinho Marta e Maria fez. Seja dentro do nosso quarto, dentro da igreja, nos montes, em algum lugar sozinho. Nós chegamos diante de Jesus e falamos: Jesus, o Senhor vem estar. Essa é uma oração cotidiana que nós fazemos. E a Bíblia então diz que uma das irmãs, ela vai chamar um dos seus criados que estavam e quando encontrasse Jesus, teria que dar essa notícia. Simplesmente falar isso: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Irmãos, se nós falarmos de amor, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Eu não digo que se esfriou, já congelou. Amor, reciprocidade, coisas que da quais, infelizmente, nós não temos mais visto.
Tem pessoas que estão gozando uma vida tão bela e esplêndida, regalada. Estão como na parábola do rico e de Lázaro. Não é o mesmo Lázaro que eu estou falando aqui, não. Lázaro era aquele mendigo que jazia à mesa da porta do rico, que desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Mas o rico vivia uma vida resplêndida. Tinha do bom e do melhor na sua mesa. E infelizmente, nós materializamos isso para os nossos obreiros, pastores. Ah, irmão Rodrigo, você está equivocado. O obreiro é digno do seu salário. Irmão, ser digno de salário é uma coisa, mas viver uma vida regalada com o suor que o próximo deposita todo mês na casa de Deus, 10%, que era para ser para supressão da obra. A Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Se você quer usar este livro do Antigo Testamento, Malaquias, para falar de dízimo, transforme o dízimo em mantimento. Mas não. O dízimo hoje está sendo usado para que as pessoas possam ter uma vida esplêndida. Uma vida muito boa. Ah, irmão, você não gostaria que o seu pastor tivesse uma vida desse jeito? É lógico, eu quero o bem das pessoas. Só que quem tem que ter consciência é a pessoa, não é eu. Quando nós tiramos, por exemplo, eu estou falando a respeito de dízimo, é uma área que eu não gosto de entrar. Por quê? Porque gera muita polêmica. Prefiro ser o quê? Ofertante. Prefiro o quê? Comprar uma cesta básica e doar para quem precisa, do que colocar dentro da igreja. Isso aí gera muito conflito. Não gerava. De décadas para cá, passou então a ser gerado. Então nós estamos hoje vivendo essas pessoas aí, vivendo uma vida esplêndida, regalada. Não passam aperto. Por quê? Porque estão à frente do trabalho. Recebem o seu salário muitas vezes. É pago o seu aluguel. É pago a sua conta de luz, é pago a sua água, lhe dão mantimento, e em sua maioria das vezes, nos cultos de Santa Ceia, nós fazemos a campanha do quilo, que poderia muitas vezes suprir a necessidade dos nossos irmãos alheios, e simplesmente não vão para ninguém. Aí nós viemos dentro da igreja falar de amor. As coisas estão vivendo uma época tão difícil que se a Bíblia diz: fiz-me por acaso o teu inimigo por vos dizer a verdade? O apóstolo Paulo disse isso. Dizer a verdade hoje dentro da casa de Deus, você se torna inimigo. E quando eu falo dizer a verdade, falar a verdade é respaldado nas Sagradas Escrituras. Não estou contando histórias aí, não. São coisas que nós estamos vivendo hoje. Aí as pessoas falam, ah, não, é para nós enviarmos para os missionários que estão aí. Porque lá eles não podem trabalhar. Glória a Deus. Que seja levado.
Porque a coisa mais triste que tem é isso aqui, ó. Pera aí. Rafael, dá tchau pros irmãos. Dá tchau. Não, aí, ó. Olha aí, dá tchau. Só dá tchau, filho. Dá tchau. Tchau. Aí, fala Pai do Senhor. Pai do Senhor. Glória a Deus. Vai lá brincar agora. A coisa mais triste que tem para um pai e para uma mãe de família é ver isso que nós colocamos no mundo passar necessidade. Aí, irmão Rodrigo, você fala isso por quê? Porque alguns irmãos sabem. Sou cego deste olho aqui, ó, olho direito. Ó. Não enxergo nada. Glaucoma nessa visão esquerda, com astigmatismo e uma certa perda de visão. Só que eu não tenho só um filho, eu tenho 3. Ah, mas quem mandou você colocá-los no mundo? Deus me deu, irmão. Filhos são heranças da parte de Deus. Deus nos deu. E Deus nos dá honra para cuidar. Só que quando eu perdi a visão, você acha que eu tive ajuda de pessoas que batiam no peito que estariam ao nosso lado? Não. A ajuda veio de quem menos eu esperava. Sabe o que é subir no monte, chorar e chegar em casa, bater no portão da sua casa e alguém trazer algo para a sua suprição? Difícil, né? Vai nos asilos, ande nas ruas. A igreja hoje deixou de ser igreja. Ela está muito preocupada com a área financeira. Para você ter ideia, hoje, no ministério que eu estou, Assembleia de Deus do Ministério de São Lourenço, não tenho medo de falar isso não, porque eu não sou preso a ministério. Sou preso a Jesus Cristo. E devo a Ele. Não se consagra obreiros que não sejam dizimistas na casa de Deus. Se você não é um dizimista, você não pode nem subir no púlpito hoje para trazer algum tipo de mensagem, porque você é considerado indigno. Mas se fosse para falar de dízimo, eu queria sentar na frente com esses doutores aí, pegar o livro de Malaquias, ensinar um pouquinho o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Para qual tribo que era destinado o dízimo no Antigo Testamento? A Bíblia diz que quando muda a lei, muda-se o sacerdócio, ou quando se muda o sacerdócio, muda-se a lei. Nós estamos vivendo um tempo da graça, não na lei. Mas vamos deixar para lá. A Bíblia diz que tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ouvia as palavras de Jesus. Aquele mendigo, talvez ele não teve a oportunidade de participar de nenhum culto. Talvez o rico também não. Só que o que fez com que ambos fossem para lugares distintos foi a prática daquilo que nós chamamos de coração. Aí a Bíblia diz que, estando ambos em lugares distintos, o rico lembrou-se que ele teve uma vida regalada, esplêndida, nada lhe faltava.
só que em estado consciente no Hades, que ainda não é o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado. As pessoas erram em dizer que as pessoas já estão no inferno. Não estão no inferno. Estando ele no Hades, ele observa de longe e vê que Lázaro está amparado no seio de Abraão, que tipifica o paraíso. Só que no paraíso, como no paraíso não se tem dor, não se tem tristeza, não se tem rancor, ódio, não se tem lembrança das coisas ruins que nós passamos, Lázaro está amparado. E ele não tem visão do Hades, porque o Hades é um lugar de sofrimento. Ele causaria pânico, tristeza. Mas ele que viveu uma vida tão ruim nessa terra, foi para um lugar de descanso. Aí as pessoas pensam que quando a pessoa vai para o Hades, o demônio estará atormentando a pessoa com um garfão, fincando, batendo. Não. O inferno ele foi criado para os demônios e seus anjos, para os anjos e seus demônios. Quem são eles? É Lúcifer, com a terça parte dos anjos da qual caíram. O céu foi feito para aqueles que querem ir para o céu. Mas serão o quê? A nossa forma de viver que vai nos determinar o lugar em que nós iremos passar a nossa eternidade. Aí em estado consciente, não é porque ele estava sendo flagelado por demônios lá no Hades, não. Ele viu que de longe Lázaro estava sendo amparado. Aí ele vai dizer: mande que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Ironia, né? Teve uma vida tão bela no mundo e foi para o Hades viver um lugar de tormento. Ironia, né? Teve uma vida tão ruim na terra e foi para um lugar de descanso. A matemática de Deus sempre é inversa. Os que choram são consolados. Tem um hino que diz: quem no coração foi mais ferido, mais daquela glória há de ter. Aí ele vai falando: quando as esperanças desvanecem. É um hino muito bonito da harpa, que nós deixamos de cantar nas nossas igrejas para dar lugares aos louvores. Bandas e bandas que cobram absurdos para estarem aí nos seus congressos animando o povo. Animando por quê? Porque é animação, não é adoração a Deus. Aí ele mandou, pediu. Aí ouviu-se uma voz que dizia: de certo que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá podem passar para cá, porque existe um grande abismo. Hades é um lugar onde está a alma. E vocês tenham consciência disso, de que com o arrebatamento da igreja, as catacumbas, todos os lugares aonde estão enterrados, as pessoas, elas vão se abrir. E erram as pessoas pensando que serão abertas somente
as catacumbas, ou seja, aonde estão aí no cemitério enterrados só os justos, que os seus corpos irão sair dali. Não. Quando os corpos saírem dali, dos ímpios, eles vão se ajuntar à sua alma. Aí eles já não estarão mais no Hades, mas sim no Seol, aonde o corpo e a alma vão se juntar. O do crente também será da mesma maneira. Corpo e alma se ajuntarão. Mas não será esse corpo podre que nós temos de pecado. Será um corpo glorificado. Aonde esse corpo glorificado, ele estará rompendo as nuvens dos céus. E num único momento, todos serão tirados. A Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, assim: diz a palavra de Deus, no livro de Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais-vos ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Partiu sem salvação? Felizmente não haverá purgatório. Não haverá nova oportunidade, não. A Bíblia diz assim, capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Aí entra. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor, e assim estaremos para todo sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, a Bíblia diz que um dia vai se abrir no cemitério todas as catacumbas. Todos os mausoléus, todos os sepulcros caiados, que são bonitos por fora e podres por dentro. Então a Bíblia diz, irmãos, retornando à mensagem, que chegaram diante de Jesus e disseram: aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus já sabia de tudo. Ele apenas ouve a mensagem que foi entregado pelo mensageiro, e o mensageiro retorna para a casa dele. Possivelmente ele chega diante de Marta e Maria e fala para ele: ó, entreguei a mensagem, Jesus já está vindo aí. Só que a doença dele, o diagnóstico da doença dele era uma doença gravíssima. E Lázaro, ele chega a falecer.
E quando Lázaro está morto, Jesus ele vai dizer para os discípulos: eu preciso ir despertar a Lázaro porque ele dorme. Aí os discípulos, não entendendo, chegaram diante de Jesus: ah, mas ele está dormindo, está tranquilo, está em paz, está seguro. Aí Jesus: rogo por amor de vós que vós não estaria lá, mas vamos. Aí Jesus ele vai. 4 dias já haviam enterrado a Lázaro. E naquela época, o sepultamento era feito de uma forma diferente. Eles colocavam as pessoas enroladas em volta de panos e colocava ela em um determinado local dentro do sepulcro. E depois de, eu não lembro a quantidade de tempo, se eram meses ou anos, o filho mais velho, ele tinha a incumbência de entrar dentro da catacumba e pegar os ossos que sobraram e eles colocavam dentro de tipo de um caixote. Aí sim era de fato considerado como enterrado o defunto naquela época. Os irmãos podem ler a história e que vocês vão ver que isso aí é um fato verídico. Só que chegando Jesus já sabia de todas as coisas. Jesus, sabendo da amizade que tinha com Marta, com Lázaro e Maria, uma das suas irmãs chegam correndo diante dele e diz: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus ele vai dizer: o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela, já conhecendo as Sagradas Escrituras, porque Jesus ele tinha esse prazer de ensinar a doutrina a respeito da morte, ela vai dizer para Jesus: eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus: não, seu irmão não está morto, ele vai ressuscitar. Aí Jesus pergunta onde o puseram. Aí eles vão dizer o local onde eles colocaram: Radassa e Regis. Aí quando eles chegam no lugar, as pessoas estavam lá já comovidas, chorando. E eles vão dizer para Jesus: olha, Jesus, já é 4 dias. A carne já está em estado de putrefação, já cheira mal. Irmão, para Jesus não importa. Não importa se faz 4 dias. Não importa quanto te dá. E vida em abundância. Não estou falando dessa vida terrena aqui não. Certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, ó, nessa vida aqui 100 vezes mais, e no outro lado a vida eterna. 100 vezes mais para algumas pessoas pode ser o arroz com ovo todos os dias. Quem de nós que em sua maioria das vezes não passou uma infância tão dificultosa? Eu passei. Teve uma época em que eu fui morar na casa dos meus tios. Quem me conhece sabe disso. Na minha adolescência eu fui morar junto com meu tio Du e a Lu no Itagaçaba, lá em Cruzeiro. Deixei minha casa porque meu pai tinha lá outros 3 irmãos. O meu irmão mais velho já estava pro quartel. Fui morar lá. Dificuldade dentro de casa. E isso na década de 80, hein? As coisas eram difíceis, hein? Hoje as pessoas têm tudo. Tem tudo. Meu pai ralava, viu? Trabalhava numa fundição, cortando maçalote de roda de trem.
Lugar onde eu fui trabalhar, não consegui trabalhar 3 meses. Peguei uma infecção de sinusite onde eu cuspia sangue pelo nariz e pela boca durante 10 dias. Só a misericórdia de Deus, pó de ferro voando. Só Deus. Dificuldade que nós passamos aí na cidade de Cruzeiro. Tá, o irmão, pastor Sebastião Viana. Glória a Deus. Por isso, profeta, um homem de Deus aí da cidade de Cruzeiro. Na época não existia igrejas em Cruzeiro. Para que você possa ter ideia, o primeiro homem de Deus que eu vi abrindo uma porta de igreja na cidade de Cruzeiro, na minha adolescência, foi o pastor Levi. Ele abriu lá no na Lagoa Dourada 2, lá perto da padaria, virando assim para a direita, ele fez um cômodozinho que era cercado por lona e telha brasilite. Mas quando você entrava naquele lugar, Deus falava com você. Eu sou fruto da oração de lá. Filho, não faz isso não, que vai estar falando. Da época em que eu nem pensava em ser crente. Da época em que minha avó nos levava para o centro de Macumba, ali na Lagoa Dourada, do Sérgio. Nós íamos lá para ver, muitas vezes, as entidades demoníacas manifestando as pessoas. E vivíamos no meio daquilo. Na época, aí, em Cruzeiro, aí, quando tinha São Cosme do Damião, nós íamos na Rua 3, aí, na onde tem aquele cabeleireiro. Ele era um homossexual. Fechava lá e dava bolo, doces para as crianças. Os demônios, Exus Mirim, desciam lá. Nós vivíamos no meio dessas práticas. Até que Deus nos deu a oportunidade de sairmos da cidade de Cruzeiro com 18 anos. Eu vim para o quartel em Três Corações. Hoje eu tenho 38 anos, 20 anos se passaram. Gosto de Cruzeiro? Gosto. Mas foi um lugar onde eu sofri demais. Quem nos conhece sabe disso. Na Rua Rodrigues aos Sobrinhos, aí na Vila Loelo, nós catávamos latinha, ferro velho. Na época vendia garrafa. Eu e a minha irmã Regiane saímos por aí para catar essas coisas para vender no ferro velho. Brinquedo era quando nós entrávamos no ferro velho e íamos lá no final do ferro velho, na onde que eles separavam as coisas. Daí nós achávamos carrinho. Sabe como é que nós fazia? Não podia sair porque nós tínhamos que pagar. Nós jogava para a linha do trem os brinquedos, saímos do ferro velho, dávamos a volta, pegávamos o brinquedo e levava para casa para nós brincar. Hoje as crianças têm tudo. Até depressão, opressão, tem tudo essas coisas também. Naquela época, eu mergulhava na Ponte Velha de Cruzeiro e saía na Ponte Nova, com a molecada com boia, no Paraíba. Naquela época o Rio do Lopes ainda tinha vida, nós entrávamos para bater peneirão dentro dele. Naquela época nós vivíamos no Poção, no Bambuzeiro, Jacu, Passa 20, Pedreira, Zé João, Figueira. E nós não tínhamos nenhum tipo de doença. Mas quando nós fomos para a igreja, a religiosidade entrou dentro da gente. Nós abandonamos aquilo da qual Deus nos deixou para que nós pudéssemos desfrutar no mundo. Para vivermos uma vida superficial de religiosidade dentro da casa de Deus. E muitas vezes as pessoas estão enfermas é por causa disso. Cortaram laços de amizade. Cortaram coisas que eram para nós vivermos diariamente. Que problema tem você pegar a sua família e ir para um lugar se banhar?
Que problema tem você pegar sua família e ir para uma pizzaria, ir para uma praça? Não tem problema nenhum nessas coisas. Mas a religiosidade nos impede. Diz que isso é pecado. Que nós temos que sair do meio do povo. Não. Ser igreja é estar no meio do povo, mas ser diferente. Jesus estava ali agora diante daquele cenário, Lázaro morto, 4 dias, as pessoas dizendo que já estava fedendo. Ele sabendo o que estava passando dentro do coração dos escribas, fariseus, doutores da lei, que estavam arrazoando entre si, dizendo: não poderia este que curou os enfermos, deu vista a cegos, levantou paralítico, fazer com que este não morresse? Jesus, conhecendo a obscuridade do coração daquelas pessoas, ele chora. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele não chorou porque Lázaro estava morto, mas sim por aquilo que as pessoas estavam arrazoando dentro dos seus corações. E creio eu que até nos dias de hoje, depois de sua morte vicária na cruz, ele até nos dias de hoje ele chora. Quando o Espírito Santo ele chega diante do trono de Deus com gemidos inexprimíveis, diante de Deus ele chora. Por ver a igreja nos dias em que nós estamos vivendo, o rumo que ela está tomando. Ele chora. Por saber do seu sacrifício, dos flagelos. Mas para que as pessoas pudessem saber que ele era filho de Deus e que para aquilo ele foi enviado ao mundo, ele vai fazer uma oração a Deus. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve e que o Senhor sempre está comigo. Ele vai pedir para que as pessoas pudessem tirar a pedra do sepulcro. E ali do lado havia vários sepulcros também. Não existia somente o túmulo de Lázaro. Se Jesus gritasse, se ele clamasse talvez desse jeito: morte, deixem essas pessoas e que elas saiam todas para fora. Irmãos, ia ser uma barulheira. Ia sair pessoas de tudo quanto é lugar. Mas Jesus tinha uma pessoa específica naquele momento, para que pudesse sair do túmulo. Por isso ele veio e chamou a pessoa pelo nome: Lázaro, saia para fora. Atado. Não sei a forma com que ele estava atado, mas ele veio saindo. E pelo poder de Deus, a morte foi mais uma vez vencida. Agora deixa eu vos dizer alguma coisa a respeito do livro de Apocalipse. Já estarei terminando, porque isso aqui já está até longo demais. Se por hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, se nós perguntarmos aí, quem quer morrer hoje? Ninguém levanta a mão. Mesmo o mais fiel crente, que crê, que sabe que vai para o céu, ninguém quer morrer. Só que quando a igreja for tirada da face da terra, ou melhor dizendo, se você analisar os textos dos evangelhos, algumas cartas do apóstolo Paulo a algumas igrejas,
livros escatológicos, como o livro de Daniel, Ezequiel, o livro de Apocalipse, você vai ver que na grande tribulação vai haver pessoas que serão seladas com um sinal. Irmão Rodrigo, isso é heresia. Não é heresia, irmão. É porque as pessoas não leem Bíblia. Por exemplo, quando Moisés ele vai tirar os israelitas do Egito, Deus mandou um sinal. Qual sinal era esse? O sangue nos umbrais da porta seria o sinal de que o anjo destruidor passaria por sobre a casa e não mataria nada daqueles que estavam ali. Era um sinal. No livro de Ezequiel, fala assim, fazei chegar todos os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras nas suas mãos. Matai velhos, crianças, meninos, meninas, de todas as idades. Mas aqueles que estiverem com o sinal, a esse não chegai-vos. O sinal era o tal, chamado tal. Era um sinal na testa que eles tinham. Livro de Ezequiel. Lê lá que você vai encontrar isso lá no capítulo 9. No livro de Ezequiel. Jesus, no Novo Testamento, ele falou muito a respeito de sinais da sua vinda. Está aí, natureza, amor da humanidade. Você vê vários tipos de sinais da parte de Cristo, nos céus, na terra. E lá no livro de Apocalipse também diz que serão poupados aqueles que não tiverem, aqueles que tiverem o sinal, o de Deus, na sua vida. Sabe por que serão poupados? Porque a Bíblia diz que a morte vai ser tirada. E quando a morte ela é tirada, a morte é um espírito. E as pessoas, por um determinado tempo, elas pedirão a morte e não encontrarão. Se hoje, por ironia, nós temos medo da morte, aqueles que ficarem na grande tribulação pedirão a morte. Mas ela fugirá deles. E lá no livro de Apocalipse, diz que vai ser aberto. E vai sair como se fosse uma nuvem de gafanhotos do abismo. São demônios. Sairão para atormentar. E eles terão como caudas de escorpiões a sua mordida. Será tormento. Será tormento. E lá no livro de Apocalipse está escrito assim: solta, solta. Deixa eu ver aqui onde que está. Para mim encerrar essa mensagem. Solta, solta. Espera aí. Apocalipse capítulo 9 vai falar sobre a quinta e a sexta trombeta. Aí o capítulo 9, versículo 1 vai dizer assim:
E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. Que estrela é essa? E foi dada a chave do poço do abismo. Olha para você ver. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como poder que tem escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, e nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. E preste atenção. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião que fere o homem. Capítulo 9, versículo 6 do livro de Apocalipse. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirão deles. Sabe o que é isso, irmãos? É o que está reservado para aqueles que não estão vivendo uma vida diante de Deus hoje. Estão vivendo uma vida resplêndida, regalada, alegre, que não se preocupa com o teu próximo. Cuidado. Naquele dia pode ser que você esteja lá. Mas o mais perigoso e o mais triste ainda está por vir. Olha o que está escrito, olha, preste atenção. Capítulo 9, versículo 11. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome de Abaddon e em grego Apolion. Preste atenção. Passando-se já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aí ele vai tocar a 6ª trombeta, presta atenção. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Olha, preste atenção. Capítulo 9, versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quando a Bíblia fala 4 anjos, são 4 grandes demônios que estão presos junto ao rio Eufrates. Olha para você ver. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de que matassem a 1/3 parte dos homens. Apocalipse capítulo 9, versículo 16. E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nessa visão. E os que estavam sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leões. E as suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. E por esses 3 grandes anjos, que são 3 grandes demônios, foi morto a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estão na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças como
e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, de bronze, e de pedra, de madeira, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem das suas prostituições, e nem dos seus furtos. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste, e era como o sol os seus pés e como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs em pé à direita sobre o mar e à esquerda sobre a terra, e clamou com grande voz, como ruge um leão. Havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir todas as suas vozes, que ia escrever, mas ouviu uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escrevam. Irmãos, aqui no capítulo 10, versículo 10, diz assim, para terminar: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda existe, irmãos, muitas nações, povos, línguas, reis e nações que ainda ouvirão este evangelho. E talvez você possa ser uma dessas pessoas. Talvez não vai chegar a nações, não chegarão a reis, mas pode ser que você seja o enviado de Deus para chegar até a sua família. Noé pregou 120 anos, mas ele conseguiu colocar dentro da arca a sua família. Então não te preocupe de você, talvez não ser um dos maiores missionários da face dessa terra, que por onde quer que você ande, pessoas talvez não se rendam ao evangelho, ou talvez vivem naquela prática de aceitar, não aceitar, aceitar, não aceitar. Você vive indo em igrejas e sempre são as mesmas pessoas que aceitam a Jesus. Não se preocupe com isso não. Preocupa-te de tão somente tentar colocar dentro da sua arca, dentro da sua casa, você, sua esposa e seus filhos. Você fazendo isso, você já terá o teu galardão no céu com Cristo Jesus. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Já faz tempo que eu estou com o celular ligado, já estou com bastante dor na visão. Peço a oração dos irmãos a favor da minha vida, a favor da igreja, a favor dos irmãos. Que Deus possa alcançar essas pessoas. Que Deus abençoe você, que você possa ser um instrumento de Deus na mão do Senhor. Tá? Deus abençoe você e que Deus possa abrir a sua mente para a palavra de Deus. Que você seja um instrumento de Deus aonde quer que você esteja. Nosso irmão Kleber, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe ali naquele hospital, irmão. Lugar onde Deus te colocou. Eu sei que o irmão é uma referência da parte de Deus para a sociedade. Ainda que muitos na igreja possam até te menosprezar, alguns que eram até irmãos lhe abandonaram pelo caminho, portas se fecharam.
mas cumpre o teu ministério como um evangelista de Cristo. Seja tu ali um exemplo dentro daquele hospital. Ali sempre haverá pessoas que precisarão ouvir a sua voz, que será a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não vos preocupeis com o que haveis de vos dizer, porque eu vos falarei aquilo que vos for necessário na sua boca naquele momento. Então Deus, ele fala através da nossa boca o que é necessário para o momento, para a hora certa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá aí o nosso irmão Carlos. Deus te abençoe também nessa oficina onde você trabalha aí, que seja você luz, irmão Elton, Aline. Deus abençoe vocês também por onde quer que vocês venham estar andando. Deus possa estar nas suas vidas. Nosso irmão evangelista, pastor aí, Sebastião Viana, profeta de Deus, que Deus te abençoe também nessa grande caminhada. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Fique com Deus, tá? Eu e a minha família somos gratos por vocês. Orem por nós, para que Deus possa estar cumprindo o desejo de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus. Tchau. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Radassa, Tchau, começo com a paz do Senhor. Regis, Daniel. E o menorzinho que ela hora é o Rafael.